Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pode sentar-se. Prezados irmãos e irmãs, veredas religiosas, a nossa catequese dominical, hoje a última catequese ainda sobre a Santa Missa, depois vamos dando sequência aí também aos outros sacramentos, e hoje completando a nossa reflexão, alguns detalhes, algumas riquezas, né, da Santa Missa, o chamado rito de São Pio V, que é a nossa Santa Missa tradicional. Reverência, beleza e silêncio. O silêncio, as inclinações, as múltiplas genuflexões, a sobriedade dos gestos, prescritos pelas rubricas do antigo missal, e sobretudo o texto das orações, exalam reverência e humildade diante de Deus, a quem é oferecido o santo sacrifício da missa. Na missa, na forma antiga, há muitos momentos em que os fiéis se ajoelham. O então cardeal Ratzinger se referia ao gesto central da adoração, que hoje em dia corre cada vez mais o risco de desaparecer, o ajoelhar-se. Esse ajoelhar-se é uma apresentação e aceitação que imita a atitude daquele que, sendo de natureza divina, humilhou-se a si mesmo até a morte. A liturgia, que não conhece mais o ajoelhar-se, dizia o Papa, seria intrinsecamente doente. É preciso reensinar a ajoelhar-se, reintroduzir o ajoelhar-se por toda parte onde isso tiver desaparecido, a fim de que por nossa oração continuemos em comunhão com os apóstolos e os mártires, em comunhão com Jesus Cristo. Com certeza, né, os que foram, né, habituados, né, ou seja, nascidos e criados, né, ligados à liturgia, né, de São Pio V, né, já habituados a esses momentos em que, né, grande parte nós passamos de joelhos ou fazemos a nossa genuflexão, seja as atitudes, né, do sacerdote, imposta pelas rubricas, né, pelas regras, e também, ou seja, a parte dos fiéis na participação da missa, unido aos momentos, né, do santo sacrifício da missa, também, né, vão mudar a sua atitude, ou estão de pé, sentados, ajoelhados, né, e nesse gesto, né, de adoração, de reverência, de submissão, né, são a riqueza também de detalhes, né, do rito tradicional, que enriquece ainda mais o rito, que mostra muito mais a nossa, aqui referindo-se ao ajoelhar-se, a nossa submissão, né, a Deus nosso Senhor, né, e a nossa reverência também maior ao sacrifício, expressa, né, de modo mais claro, né, o sacrifício. A missa de São Pio V encanta a todos pela sua beleza inigualável, proveniente da sua riqueza litúrgica, profundidade e elevação espiritual de suas orações, que foram compostas ou usadas por santos de vários séculos, e pela nobreza e solenidade das suas vestes, rituais e cerimônias. Algo que é bastante diferencial, né, do nosso rito, são as rubricas que determinam, né, os movimentos dos sacerdotes, né, no altar, e dão muito menos liberdade, né, para algumas outras, né, ações, digamos assim. Tem as regras para tudo, onde o padre, né, a hora de fazer a genuflexão, a posição que ele vai ficar com as mãos, a posição que ele vai ficar com os dedos, a que altura ele vai elevar as suas mãos, né, impõe regras. Por quê? Para que seja feito com o máximo de sobriedade possível, né, porque o centro, né, é nosso Senhor. O padre está como ministro, né, de nosso Senhor, como ministro, né, da igreja, mas para nos levar, né, todos a nosso Senhor. Então, a liturgia tradicional, sobretudo, impõe, tem muitas regras, rubricas, né, por exemplo, o diácono que está nos ajudando aqui durante esse ano, agora, né, já está agora a partir do meio do ano, né, ele já começa, ele tem que treinar, obviamente, né, celebrar a Santa Missa. Obviamente que a Santa Missa ainda não é válida, né, ele não tem o poder ainda de consagrar, né, mas ele celebra, todos nós, no tempo de diáconos, a gente vai ao menos durante uns 6 meses, né, quase todos os dias, né, celebrando a Santa Missa para
entender, ou seja, saber todas essas regras, os ritos. Primeiro, um padre que está ali ensinando, ou seja, quais são as regras, tem tudo lá escrito direitinho, o missal traz todas as regras, todas as rubricas. Então ele vai celebrando para quê? Para aprender a fazer, ou seja, o rito, né, direitinho conforme, ou seja, né, são as regras da igreja, né, são muitas rubricas, depois que aprende, obviamente, né, ou seja, durante esse tempo todo, né, vai aprendendo aí o rito, mas tem que ser treinado, ou seja, para se enquadrar dentro das regras, né, cada um faz o gesto que bem entender, o gesto que quiser, não, a igreja tem as regras para tudo, e isso é uma riqueza muito grande, né, do rito tradicional. O então cardeal Ratzinger explicava: não é triunfalismo, de forma alguma, a solenidade do culto com que a igreja exprime a beleza de Deus, a alegria da fé, a vitória da verdade e da luz sobre o erro e as trevas. A riqueza litúrgica não é riqueza de uma casta sacerdotal, é riqueza de todos, também dos pobres, que com efeito a desejam e não se escandalizam absolutamente com ela. Toda a história da piedade popular mostra que mesmo os mais desprovidos sempre estiveram dispostos, instintiva e espontaneamente, a privar-se muitas vezes até mesmo do necessário, a fim de honrar com a beleza, sem nenhuma avareza, ao seu Senhor e Deus. Se nós olharmos, por exemplo, né, na época da Idade Média, onde foram construídas aquelas grandes catedrais góticas, né, na Europa, às vezes em comunidades, em cidades pequenas, né, as casinhas pequenas, né, comunidades menores, mas aquelas igrejas enormes, né, ou seja, e que expressava também a fé, né, do povo que sacrificava, né, para ter ali um local, né, o mais, né, adequado possível, o menos indigno possível, né, para poder participar da Santa Missa. Né, tudo que nós fizermos é obviamente para a glória de Deus, Deus nosso Senhor dará a devida recompensa, conforme explica o então cardeal Ratzinger. Uma característica também da nossa liturgia, o silêncio na liturgia. Uma das características da missa na forma antiga, quando as pessoas que vêm pela primeira vez, né, por alguma razão, vêm e conhecem, né, a Santa Missa, assistem pela primeira vez aquilo que é habitual, né, ou seja, nós, né, ficam impressionadas, né, ou seja, né, com os momentos de silêncio, né, sobretudo no cano da Santa Missa, né, na hora da consagração. É algo marcante, não é, no nosso rito tradicional. Uma das características da missa na forma antiga, como um caminho em comum em direção ao interior, como interiorização da palavra e dos sinais, como uma liberação dos papéis que escondem o verdadeiro. É imprescindível para uma participação ativa, conforme diz o Concílio Vaticano II, verdadeira. A emoção litúrgica já não pode consistir na variedade, mas na consecução de um espaço para encontrar o verdadeiramente grande e inesgotável, o que não necessita de variação, porque satisfaz por si mesmo, quer dizer, a verdade e o amor. Por tudo isso, nós devemos agradecer a Deus nosso Senhor, esse dom precioso que nosso Senhor nos concedeu por meio da igreja, darmos o devido valor, né, agradecermos a nosso Senhor e darmos o devido valor, a importância, né, e tudo isso que a igreja vem nos dizer, que é tão rico, que é tão nobre, que nos ajuda tanto nós nos aproximarmos de Deus. Então que nós nos aproveitemos de tudo isso para, de fato, não só na teoria, né, que é muito bonito de nós falarmos e refletirmos, mas que de fato nós nos aproveitemos para essa nossa proximidade com Deus nosso Senhor, para nós nos unirmos mais intimamente a nosso Senhor, participarmos melhor da Santa Missa com toda essa grandeza e esse privilégio que nosso Senhor nos concedeu por meio da igreja. Então encerramos aí hoje a nossa catequese sobre a Santa Missa, a Santíssima Eucaristia, e avançaremos já no próximo domingo para mais um sacramento. Vamos agora ao canto do Asperges.